pessoa que não foi chamado como profeta, quando se intitula como profeta, o espírito de Jezabel lhe segue. Toda pessoa que não foi chamado como apóstolo, quando se intitula como apóstolo, o espírito da luxúria lhe segue. Presta atenção, os demônios que seguem os ministérios, de acordo com o tipo de ministério e o tipo de demônio, quando você se intitula naquilo que Deus não te chamou, vais lutar uma guerra que Deus não te capacitou. Por isso nós estamos a ver muitos a envergonharem o corpo de Cristo. Estamos a ver muitos a envergonharem os ministérios. O fulano profeta está a fazer isso, caiu. O fulano profeta está a fazer isso, todos sujaram. O fulano apóstolo está a fazer isso. Nem todos que se chamam são como são. E o poder da vocação, do ministério, não está na expressão do título, está no fruto manifesto. Muitos têm expressão, a titologia, tem expressão do título e todo mundo vê, é um apóstolo, é um profeta, é um evangelista, mas na profundidade da revelação não tem nada. Você vê que muitos se autoproclamaram como pastor, não conseguem suprir a necessidade das ovelhas. Em vez do bom pastor dar vida pelas ovelhas, as ovelhas que estão a dar vida pelo pastor. O tipo de compaixão de cada ministério manifestaremos quando nos acharmos na nossa vocação original. Se eu não sou profeta, me chamo como profeta, nunca as pessoas verão a habilidade profética na minha vida. Vou esforçar algo para as pessoas aplaudirem. E nunca haverá excelência no ministério que você se chamou por si. Se Deus te chamou como evangelista, os frutos, os dons dos evangelistas vão se manifestar. Vamos colocar a classe dos dons espirituais na categoria dos dons dos ministérios. Olha, se eu sou apóstolo, como apóstolo, a primeira graça auxiliar do apóstolo é ensinar. Ensinar. Todo apóstolo carrega livrinho. Esse livrinho é que carrega a mensagem das tribos, línguas, nações. Por isso nós vimos na capacidade apostólica os apóstolos hoje, que muitos são chamados de missionários, porque diminuíram o peso dos apóstolos, porque o apóstolo é enviado para uma missão. Esse homem que é enviado para uma missão é capacitado para destruir a obra do diabo. Olha para Pedro, não tem medo do diabo, não tem medo dos reis da terra. Olha para o apóstolo João, não tem medo de nenhum homem na terra. Olha para Tiago, não tem medo de ninguém. Olha para o apóstolo Paulo, não tem medo de ninguém. Até Pedro, que ele encontrou primeiro, voltou para lhe corrigir onde ele errou na escritura. Você já percebeu isso? Apóstolo. Sim, ele é enviado para uma missão. E qual é o exercício, o comportamento original do apóstolo? Convicção do coração. O apóstolo, na sua originalidade, está convicto do mandato que Deus lhe deu. Ninguém muda na cabeça do apóstolo para entrar na moda dessa terra. Olha, o que está a bater agora é ser profeta, e ele muda. Hoje é apóstolo, amanhã é profeta. Não. Quem muda de ministério não sabe o comportamento da regra espiritual, não sabe a realidade do espírito. Você não sabe que quando você muda de ministério, muda de originalidade. Por isso é que nós estamos a ver, existem lugares que o ministério tem escada. Você começa evangelista, amanhã pastor, e depois começa a subir. Não! Quando Deus te chama, não te chama 2 vezes. Deus te chama uma vez, com o único propósito. Você pode ser profeta com graça auxiliar de apóstolo, graça auxiliar de evangelista, graça auxiliar de mestre, graça auxiliar de apóstolo, mas
o teu propósito original é que é profeta. Você pode ser apóstolo com graça auxiliar de pastor, graça auxiliar de mestre. Sim, Deus te chamou na originalidade com um único propósito. Crescer de propósito é tipo falar para Deus que o nível que você me deu não enfeita. Sim, quarta coisa que o apóstolo carrega. O apóstolo carrega fundamentos do crescimento da igreja e o seu desenvolvimento. Todo apóstolo genuíno que não tem palavra, saiba que ele se intitulou. E quando a pessoa se intitula, destrói os outros que lhe ouvem. Porque cada ministério tem a sua revelação que se desenrola no reino espiritual. Cada ministério. Quando a pessoa ouve um apóstolo, a pessoa consegue notar: a pessoa que eu estou a ouvir é um apóstolo. Quando alguém ouve um profeta, sabe: o que eu estou a ouvir é um profeta. Sim. Qual é a primeira coisa que o profeta carrega? Rolo. A primeira demonstração clara do profeta é o rolo. Não é a profecia. Moisés não carregou nenhuma profecia, mas foi a segunda pedra na linhagem da terra, que é a pedra Torá, a pedra da lei, a pedra mosaica. Quando olhares para um profeta que a sua linguagem não concorda com a linguagem bíblica, saiba que não é profeta. A linguagem de todo profeta genuíno é assegurada com a revelação da Escritura. A linguagem da revelação da Escritura é onde compreendemos a dimensão espiritual de cada profeta. Qual é o depósito original desse profeta? De que linhagem é esse profeta? Da linhagem do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Como esse profeta abre o livro de Ezequiel? Como ele abre o livro de Daniel? Como é que ele mostra o Apocalipse? Como é que esse profeta revela João capítulo 5, versículo 20? Que o pai ama o filho e lhe ensina todas as coisas. Como é que ele revela isso? Quais são todas as coisas que o pai dá no filho, que ensina no filho? O que Jesus aqui está a dizer? Que o pai lhe ensina todas as coisas. Ouvimos a profundidade da Escritura, vimos o desenrolar do verbo na sua língua, ouvimos a capacidade na compreensão dos tempos e das épocas. Esse é o profeta. E depois disso, vimos que todos os profetas genuínos são acompanhados de sinais. Sinais, prodígios e maravilhas. Então, para o diabo manipular o ministério profético, hoje ele traz falsos profetas com sinais, mas sem rolo. Por isso, vimos sinais, mas não ouvimos mensagem. Vimos manifestações, mas não ouvimos o verbo. Eu pensei que alguém está me percebendo. E como Jesus ensinou que nos últimos dias virão falsos profetas e enganarão a muitos, que até os escolhidos serão enganados. Como muitos escolhidos fracassaram na resposta das suas orações, caem no silêncio e no engano da revelação misteriosa dos sinais dos falsos. Como se cansaram na Escritura, se rebelaram contra Deus e olharam pela experiência dos falsos profetas, que lhes deram um pouco de açúcar, mas sem saber que o açúcar é perigoso. Quanto mais provado, mais te torna diabético.